Segundo caso. Agora a gente vai do meio mais para o meio menos. Meio mais para o meio menos. Muito bem, vamos lá. Professor, dá um exemplo aí de menos para o mais. Oxi, do ar para qualquer coisa. Porque assim, ó, sempre que a luz está no ar e ela vai passar para outro meio, lembra que o ar tem um, né, basicamente. Então, assim, ele só seria mais eficiente se fosse para o vácuo. Só, qualquer outro não. Tá? Então, se for ar para água, é do menos para o mais. Se for ar para o vidro, é do menos para o mais. Se for ar para gelatina, do menos para o mais. Do ar para alguma coisa, é menos para o mais, sempre. Tá? E se for alguma coisa para o ar, aí vai ser o oposto, né? Vai ser do mais para o menos. Então aqui seria do ar para água, do ar para o vidro, do ar para, sei lá, gelatina, enfim, entendeu? Próximo, agora é do mais para o menos. Então você tem o A, ó, A, você tem o B, tá? Então vai do A para o B. Então agora o A tem mais que o B. Fala um exemplo, professor, da água para o ar, do vidro para o ar, qualquer coisa do tipo, da lente para o ar. Beleza. Aí, o que a gente vai fazer então, ó? Manda um raio primeiro, aquele que já é exceção, ó. O que eu sei? Que ele tinha um VA. Ele vai passar, né? Tinha ângulo antes? Não. O que acontece com ele? Passa com o mesmo ângulo. Pronto. Esse aqui passa com o VB. Vamos lá. Você constrói o raciocínio. Eu vou te dar 15 segundos. Constrói o raciocínio de, tá indo do mais pro menos, então vai ficar não sei o que, então desse jeito a velocidade vai não sei o que, vai, já. Então a luz foi do mais pro menos. Se foi do mais pro menos é porque ficou menos difícil. Se ficou menos difícil é porque ficou mais fácil. Se fica mais fácil é porque ela ganha velocidade. Acabou. Né? Nem precisava de 15 segundos. Foi muito 15 segundos. Professor, mas tem que ficar falando, ficou menos difícil? Posso falar mais fácil? Fala do jeito que você quiser. Eu falo que vai do mais pro menos porque eu estou usando o N como dificuldade. Tá? Então ficou menos difícil. Consequentemente, ficou mais fácil. Né? Então você monta o seu raciocínio do jeito que você vai conseguir lembrar. Beleza, então esse caso aqui, então eu posso falar assim, ó, como o N do A é maior que o N do B, consequentemente o VA é menor que o VB. Ou seja, ele ficou mais rápido, né? Porque ficou mais fácil, então ele ficou mais rápido. O B é maior que o A. Beleza, agora vamos fazer inclinado, ó. Inclinadinho. Aqui eu tenho um VA. Né? Aí aqui eu tenho o ponto de incidência. Aí aqui eu tenho a reta quem? A reta normal. Aqui é o N. Aí a gente vai colocar ângulo antes. Esse aqui é conhecido como I. Muito bem, como que eu faço agora? Ó, faz a possível continuação dele, que seria ele passar reto com a mesma inclinação. Agora você faz as conclusões. Professor, sempre tem que fazer esse pontilhado? Sim. Professor, mas eu não fazia. Mas vai fazer. Por quê? Porque eu tô falando que você vai fazer. Por quê? Porque daí a superfície pode ser curva. Aí você vai falar assim, mas vai pra cima ou vai pra baixo? Aproxima. Como que aproxima, como que afasta? É exatamente o pontilhado que te ajuda. Beleza? Agora na superfície plana, beleza. Mas depois que eu faço lente, depois que eu faço parte esférica, aí já fica um pouquinho mais complicado de enxergar sem esse pontilhado. Então começa a fazer o pontilhado. Então, beleza. Vamos lá, ó. Como que acontece? Ele não foi do mais pro menos? Não ficou mais fácil, então? Ele não ganhou velocidade? Se ele ganha velocidade é porque o ângulo aumenta. Para o ângulo aumentar, ele vai ter que ficar mais longe, né? Então, olha só. Isso aqui era o ângulo. O ângulo vai ter que aumentar. Então, ele vai ter que subir, ó. Olha só. Aqui em cima. Se ele for para baixo, ele ficou mais perto. Tá vendo? Consegue perceber isso? Se ele for para cima, ele ficou mais longe. Lembra que sempre a nossa referência é a reta normal. Eu fiz uma enquete, depois eu vou mostrar para vocês a enquete. A maioria errou falando quem aproximava, quem afastava. Por quê? Porque usa a superfície como referência.
E não é a superfície, é a normal, tá? Então, para ele afastar da normal, ele vai ficar mais perto da superfície, ó. Então ele fica assim. Pronto. Agora vai lá e mede o ângulo. Olha o tamanho desse ângulo. Tá vendo como ele cresceu? Ó? Esse aqui é o R. O que eu posso afirmar agora? Ó? Como o N do A é maior que o N do B, né? Isso aqui é consequência. Então, ó, o R agora ele é maior que o I. Consequentemente, ele afastou de N. Ele afasta normal. Tudo bem? Percebeu os dois casos? Vai lá, de novo. Não fica falando frase. Fala conceito. Do menos para o mais. Continua. Mais difícil. Velocidade diminui. Se a velocidade diminui, a tendência é aproximar. Usa a palavra tendência. Tá? Por quê? Porque tem caso que ele não aproxima, que é o caso que ele passa reto. Beleza? Então vamos de novo. Ó. Do menos para o mais. Fica mais difícil, velocidade diminui, então a tendência é aproximar da normal. Próximo. Do mais para o menos fica mais fácil. Se fica mais fácil, a velocidade aumenta. Se a velocidade aumenta, ele tende a afastar da normal. Beleza? Tá montado o raciocínio. Se você entendeu o raciocínio, não tem como mais errar. Não precisa ficar dependendo de frase. Será que eu vou lembrar da frase ou não vou lembrar da frase? Pronto, continua. Só que, olha só, ó, tudo que a gente fez, todos que a gente fez, não tem só o que atravessou, tem também o que voltou. Então, olha só, eu vou subir, mas depois eu vou apagar por conta das fotos da aula, tá? Ó, a gente viu a reflexão, certo? Pode ser que tenha entrado um pouquinho também, sem problema algum. Depois, a gente viu a refração, né? Aqui vai ter voltado um pouquinho, vai ter passado um pouquinho. Aqui vai ter voltado um pouquinho e vai ter passado um pouquinho. Aqui a mesma coisa. Esse aqui é o último. Aqui é a mesma coisa. Então em todos também tem o cara que voltou. Tá? Você também enxergaria o refletido. Geralmente o refletido é até mais forte que o refratado. Tá? Geralmente, não tem essa obrigação. Mas enfim, ó, vamos lá. Existe uma situação, ó, você está vendo que ele vai ficando mais longe da reta normal? Mais longe, mais longe, mais longe. Mas só para você entender. Para de copiar um pouquinho. Presta atenção. Essas partes são interessantes. Aquela que você joga o lápis do lado e olha para a tela. Situação normal. Normal tem que ser reta, né? Aí. Reta normal. Eu vou mandar do mais para o menos. Mandei um raio. Beleza. O que aconteceu? Ele vai afastar, certo? Então ele ia continuar aqui, aí ele fez assim, ó. Só que um pouquinho voltou. Aí a reflexão, a lei é a mesma, né? Ó, ângulo antes igual ângulo depois. Beleza? Então aqui ângulo antes igual ângulo depois. Aí aqui ele aumentou um pouquinho. Tá, mas agora a conservação de energia. Como assim? Ó, vou colocar valores quaisquer. Imagina que ele tinha 100 joules de energia. Vou colocar aqui que 50 joules é o que voltou e 50 joules é o que atravessou. Conservou energia? Sim, por quê? Porque você tinha 100 antes, tem 100 depois, não é? Só que eu não vou ficar colocando de energia, vou colocar a porcentagem que eu acho que é mais fácil, tá? Porque daí eu coloco, ó, você tinha 100% de energia antes, aí você tem 50 do que voltou, você tem 50 do que passou, beleza? Próximo. Eu vou deixar ele, ó, um pouquinho mais inclinado antes, vou mudar a cor. Como ele tem mais inclinação, ele vai afastar mais. Certo? Aí ele fez isso aqui. Só que ele também volta, ó. Aí vamos colocar. Você tinha 100%. Aí vou colocar agora, ó. Como ele tá ficando com mais ângulo, essa refração dele aqui vai ficando mais longe. Ou seja, ela vai ficando mais fraquinha. Você vai enxergando ela cada vez menos. Então, era 50%, agora você tem 70% do que voltou. E você tem 30% do que atravessou. Beleza, mais outro, laranja. Você mandou com mais inclinação, ó, mais inclinação. Aí ele saiu assim, ó, quase ali, ainda não saiu. Então, ó, você tem 100% antes. Aí ele vai ter o que voltou também, né? Vamos colocar agora, ó, 95% e 5% aqui. Vai chegar um ponto em que você tem tanto ângulo antes
que o ângulo depois vai ser muito grande, mas o muito grande vai ser o total ali, que é o 90 graus. Só que daí que vem muitos problemas de teoria até de professores mesmo. Porque fala assim, quando o ângulo é igual ainda tem refração. Nunca, não tem. Por que que não tem? Porque ele chega com 0%. Ele tá vendo que ele vai diminuindo? Ó? Vai chegar um ponto que você mandou 100% de energia. Aí você desenharia assim, ó. Veio 0% aqui fazendo 90 graus, 0%, e tudo voltou. Mas eu te pergunto, aquele 0% ali tem? Não, né? Porque não tem energia, então ele não vai ter. Então, o desenho que eu vou fazer, ele é representativo. É só para você enxergar o ângulo, mas ele não acontece. Quando já chega naquele valor limite, já não tem mais a refração, não tem mais energia para ele entrar. Então, acima daquele ângulo, igual àquele ângulo, já não tem mais refração. Tá? Já acontece o fenômeno que a gente vai chamar de reflexão total. Beleza? Então, se em algum momento da sua vida você colocou que se for menor ou igual acontece a refração, não. Se for igual, já não acontece mais a refração, não tem mais energia para ele. Então vamos lá, desenhando bonitinho agora. Aqui. Existe uma situação em que você manda com uma certa inclinação. Aí, essa inclinação ela é tal que aquele raio de luz, se ele tivesse energia disponível para ele, ele sairia assim, ó, rasante, que é o 90 graus. Lembra que é em relação ao normal, né? Agora eu vou colocar valores, ou letrinhas legais, ó. Aqui eu vou chamar de L. E aqui vai ser o ângulo visível, que é 90 graus. Você vê que o desenho é só para você enxergar esse ângulo aqui, né? Se ele tivesse energia, ele sairia com aquele 90 graus. Mas aí, se você aplicar o princípio da reversibilidade nisso aqui, não faz muito sentido ele voltar. Então, por isso que não acontece o rasante, tá? Beleza. Aí você tem lá, ó, lembra que o meio de cima é o A e o meio de baixo é o B, né? Vamos aplicar a lei de Snell neles? Como que fica? NA, deixa eu só escrever aqui, né? O que é o L, ó? O L é o ângulo limite. Limite para quê? Limite para você ver ou não o raio ali dentro, né? O raio que atravessou. O NA vezes o seno do L, ele é igual ao N do B vezes o seno de quanto? De 90, certo? Só que você lembra de matemática? Quanto que é o seno de 90? Vale 1, né? Então vou tirar ele dali. Vou ficar com seno do L igual a NB dividido por NA. Eu vou montar duas equações, tá? Essa aqui é mais utilizada que a outra, mas a outra fica bonitinha. Então, ó, o N, o seno do L fica o N do B sobre o N do A. Só que a gente não colocou que o A é maior que o B? Sim ou não? Então você pode colocar aqui, ó, que em cima é o N do menor, embaixo é o N do maior. Pronto. Então, o N do menor dividido por N do maior. Lembra também, né, dá para usar matemática aí. Porque como o seno não pode ser maior que 1, então o de cima não pode ser maior que o de baixo. Né? Dá para pensar assim também. Beleza? Beleza. Professor, mas aí não tá o L isolado, né? Não. Ele pode escrever assim, ó, que o L é... Toda função tem a sua operação inversa. Tipo, a operação inversa do mais é o menos. A operação inversa da multiplicação é a divisão. A operação inversa da potenciação é a raiz. A função inversa do expoente é o logaritmo. Né? Enfim, tirar o logaritmo. Da função exponencial é a função logarítmica. Tá, mas a função seno, a função cosseno, a função tangente também tem funções inversas. Não vai confundir com seno, cossecante, cosseno, secante, não. A função inversa é você calcular o ângulo, tá? Aí ela fica assim, ó. É o ângulo, então é o arco, cujo seno é a razão, NB dividido por NA. É só para você escrever bonitinho uma prova se aparecer ou não se assustar se aparecer na sua. Essa aqui eu nem circulo, tá? Então se você tivesse assim,
Tangente de x igual a raiz de 3. Como que você escreve? Eu quero o x tal que o arco da tangente, arco tangente, é raiz de 3. Aí você vai procurar na tabelinha, né? Tangente dando raiz de 3 é 60 ou os seus côngos, né? Vai estar lá no quarto quadrante, daí 300, se não me engano. Enfim, aí você se vira lá com a matemática, beleza? Então tá aí. Então, ó, isso aqui é uma situação limite, mas limite do quê? Vamos colocar o nome disso aí então, ó. Deixa eu apagar isso. Então, aqui, ó, olha só. Nessa situação, você teria um pouco e refletiu, mas reflete sobre ele mesmo. Né? Aqui você tem um pouco e refletiu, e aqui você tem um pouco e refletiu. Só que, ó, o que vai acontecer? Esse aqui que está a 90 graus, lembra que ele não tem mais energia. Você só vai enxergar quem? Você só vai enxergar o que voltou. Como você só enxerga o que voltou, você vai chamar de reflexão total. Porque toda aquela porcentagem voltou para a reflexão.